você precisa confiar em si e precisa confiar logo. Se você tá vivo, tá me vendo e me escutando, se você é uma deusa, bora se alegrar, amada. Mas assim, na maioria das vezes a gente quer que outras pessoas acreditem no que a gente sonha. E ninguém tem obrigação de acreditar nos nossos sonhos, só nós mesmos, porque é o que move. Então, você aprendendo a acreditar em si, não tem obstáculo. Claro, tem desafios, né? Obstáculos vão ter sempre desafios para a vida inteira. A vida seria sem graça, sem desafios. Ah, Daniele, mas... Por favor, sem desculpas. Uma das primeiras questões é que pessoas que duvidam de si é que já coloca desculpa. Sempre tem isso. Se você é uma dessas pessoas que coloca desculpa para tudo, sempre tem um empecilho para fazer o que você tem que fazer, eu sinto muito em te dizer, ou eu não sinto nada em te dizer, é que você não vai fazer nada da sua vida. Porque você é o primeiro a colocar empecilho no que você quer. Você tem uma ideia, você tem um projeto, porém você não acredita de verdade no que você quer e você coloca sempre uma dificuldade. Eu sou empreendedora e assim, cara, desafios sempre vão ter. Eu acredito que é o que dá ali uma emoção também, são coisas que a gente vai passando. Empreendedores são pessoas muito resilientes. E eu não tinha entendido isso até um tempinho atrás. Mas é basicamente isso. Você precisa confiar em você, você precisa acreditar em você. Você precisa entender o que você quer primeiramente. Se você tem sonhos, as suas metas, enfim, tudo isso, você começa a primeiro saber o que você tem que fazer. O que você quer. Ah, eu quero fazer tal coisa. É isso. Esse é o primeiro passo. Se você quer isso, você já tem um ponto para você chegar em outro. Não coloque empecilho. Não pensa que vai dar errado, tá? E aprende a confiar em si mesmo. Você só aprende a confiar em si quando você se coloca em risco. E na maioria das vezes aquilo pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Mas eu, como empreendedora, sei que quando dá algo errado, é um ótimo ponto. Ah, como assim deu errado? Eu posso melhorar nisso. E quando eu der o meu próximo passo, o meu salto, na verdade, porque eu tive um erro, e no meu salto eu vou conseguir 3 vezes mais, sabe? Eu vou ser assertiva. Então, errar pra mim já não é uma coisa ruim, dependendo da situação, né? Tô falando aqui de empresa. Mas, enfim, se você tem um projeto, tem um sonho, tem você... Outro ponto também é que se você quer que seu projeto dê certo, você precisa confiar em você, né? Para o projeto dar certo. E a sua mente tem que estar muito bem preparada para isso. Como é que eu faço para preparar minha mente, Daniele? Entendendo as suas emoções. Eu vi que esse canal aqui, ele não alcança só mulheres, tá? Ele tá em uma divisão muito grande, que não é o meu objetivo agora. Mas, enfim. Você precisa entender as suas emoções para controlar e acreditar em si. Você precisa ter autoconfiança, você precisa se entender. Você só se entende no silêncio, pesquisando, estudando, sentindo. E não importa a idade que você tenha, como eu falei no início desse vídeo, vai lá e faça. Se você tá vivo e quer alguma coisa, vai lá e faz. A gente tem tantas possibilidades hoje, tem tantos caminhos, tantas coisas sendo descobertas, tantas. Acredito até que com esses tantos a gente trava, mas também são portas para você ir lá e fazer. Só basta que você faça. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar o primeiro passo para você. Ou pode estar tendo oportunidade para você dar o seu primeiro passo, só que você tá aí com medo na sua zona. Você tá aí com medo porque você não acredita. Suas crenças limitantes deixam você onde você tá. Então, antes de tudo, antes de querer qualquer coisa, queira primeiro se entender para você dar o próximo passo e depois dar um salto, caso você erre. E assim, não deixa para depois.
Ah, Daniele, mimimi, padrão. Gente, cara, isso é bizarro porque assim, depois que você é adulto, você começa a entender as paradas que, sabe, os adultos se estressavam ou o que acontecia. Eu tô começando a ter entendimento de muita coisa agora. Sou mãe de primeira viagem, eu não sei se falei isso aqui no começo do vídeo, mas muitas coisas eu tô entendendo agora. Minha visão de mundo mudou totalmente. E assim, olha uma borboleta. E assim, a rotina massacra a gente. Na verdade, a rotina não, mas o piloto automático. Na maioria das vezes a gente só faz. Ainda mais se você é CLT. Se você é CLT, amiga, amigo, você precisa ver possibilidades de se... Claro, né? Se você tá confortável, ok. Mas se você tem outros planos pra sua vida, você precisa se organizar. E ir pra ontem, tá? Se você é mãe também, você precisa ter uma rotina urgente. Daniele, tem você, ainda mais se você não tiver uma pessoa, não tiver o cônjuge, os pais, enfim, o pai do seu filho. Você precisa ter uma rotina. Até se você tiver o pai do seu filho, mas às vezes eles não têm rotina também. Mas assim, você que comanda, literalmente. Você é a mãe, você que comanda. E aquela frase, o filho da mãe, literalmente, o filho é da mãe. Então comanda, tá bom? Você que tá à frente. Se você estiver sozinha, sinta-se abraçada, ok? Mas ninguém vai ligar pro que tá rolando na sua vida. Ninguém liga se você tá doente, ninguém liga pros seus problemas, ninguém liga pra nada, tá? Então você começa a se colocar em primeiro, você começa a ver como pode mudar a rotina, acrescentar não só pra você, a cuidar de você, que aí, no automático, ali você vai conseguir encaixar pra cuidar dos seus filhos. Daniela, eu não tenho tempo. Todo mundo tem as 24 horas. Todo mundo tem as 24 horas, não falei que tem as mesmas, tá? Possibilidades diferentes, realidades diferentes. Eu tô falando pra você focar nisso e encaixar na sua realidade que você tá aí. Se você tá grávida, se você teve filho agora, claro, né, que você não vai... Não seja idiota, tá bom? Eu não tenho muita paciência pra isso, não. Tá? Igual quando for ter muito hater ou alguém falando algo sobre alguma coisa, eu vou estar tipo... Ok, tá bom? Só pega o que eu tô te falando e encaixe na tua realidade. O que eu posso fazer perante essa situação? Voltando à parte de rotina pra mãe, isso é muito importante, de verdade. Você precisa ter uma rotina, uma alimentação saudável, porque você passa pro seu filho, você precisa se exercitar. Não importa, não importa. Os anos vão passar, consequências vão acontecer, sejam lá boas ou ruins. Então, não espere que, se você tem uma alimentação ruim, se você tem hábitos muito ruins, não espere que daqui a 5 anos coisas boas possam acontecer com você, porque muito provavelmente não vai, porque você não tá trabalhando pra isso, você não tá focado pra isso, você não se move pra isso. Depois eu não quero ouvir e saber, ai meu Deus, por que isso tá acontecendo? A culpa é sua. Tem situações, né, galera? É o que eu tô falando pra vocês. Realidades. Tem coisas que não controlamos e outras que controlamos. Daniela, a gente não controla nada. Tá fazendo faculdade pra quem? Hein? Vagabunda. Ah, esse vídeo tá muito longo. É isso. Aprende a ter uma rotina. Acrescenta uma rotina na tua vida. Acredita em você. E é isso. Aprende as suas emoções, aprende o que passa na tua cabeça. Ninguém ensina na escola, né? Ninguém ensina na escola que a gente tem que ter autocontrole. Que tudo acontece entre menino e menina, hormônio e tudo, situações, tudo. E sempre acontece, são as mesmas coisinhas. É isso, Deusa. Eu espero ter te ajudado. Comenta, compartilha esse vídeo se te ajudou. Me fala se te ajudou em algo também. Isso me ajuda muito em relação à visão de conteúdo que a gente pode estar aplicando aqui. Eu espero que você esteja bem, de verdade. Caso você não esteja, recupere-se. Não importa o fundo do poço que você tá, só você pode se tirar de lá. Beijo.